Semana passada a gente falou do Salmo 23. É um salmo bem querido, né? Bem conhecido, e a gente viu que Davi era pastor, mas ele reconheceu que, acima de tudo, ele era ovelha, né? Uma ovelha do Senhor, com todos os cuidados, né? O cuidado integral da vida dele, de todas as áreas da vida dele, né? E por isso ele ficava em paz, falava: nada me falta. E realmente nada faltou na vida dele, mas a gente viu esse ponto de consolação que no meio dos vales, né, que ele experimentou Deus de mais perto, né? E no final ele podia dizer: não se compara, né? Nada se compara a ser uma ovelha do Senhor. E hoje então, com o Salmo 24, nessa continuação, a gente vai falar da vinda do Senhor, né? E nessa época de dezembro tem milhões e milhões de cristãos, né, que comemoram essa época e se preparam para o Natal, né? Tem irmãos, né, cristãos que chamam essa época de Advento, né, que quer dizer chegada, que a gente está esperando a chegada, né, comemorando a chegada do Messias, do grande Rei, do Salvador. E a gente também, de certa forma, quer se preparar, né? Não de uma forma cerimonial, né? Não de uma forma religiosa, mas realmente que o nosso coração esteja aberto para o Senhor, que a gente lembra que Ele veio até nós, né? E que nós podemos recebê-lo, né, em nosso coração. E a gente quer receber Ele nas nossas vidas, né? Nas nossas famílias, em nossas casas, em nossas cidades. A gente precisa dele. E esse salmo vai nos dar uma perspectiva correta de quem Jesus é, né? Embora sendo bebê em uma manjedoura, a forma que ele escolheu para vir, embora as pessoas trocam Jesus, né, como se fosse uma alternativa para Papai Noel, né, o substituto do Papai Noel. Infelizmente agora as crianças aprendem que o Papai Noel é o substituto de Jesus, né? Jesus esquece, é a chegada do Papai Noel, embora não tenha muitas chegadas planejadas nos shoppings, né? Por causa da situação aqui. Mas esse salmo também vai nos lembrar de como a gente pode se aproximar dele, já que ele está acima de todas as coisas e tão diferente de nós. Então vamos começar a leitura e a gente começa com os primeiros 2 versículos, que diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Nesse salmo a gente vai ter várias perguntas, só que a primeira pergunta que a gente esperaria não foi posta, né? A gente só tem a resposta. A resposta seria: a quem pertence esse mundo, né? E Davi responde, inspirado pelo Espírito: é do Senhor. O Senhor é o dono dessa terra, né? E de tudo que nela existe. Quer dizer, toda a natureza, todos os animais, todas as riquezas que foram criadas são dele, né? A gente pode usufruir, desfrutar, mas são dele. E todos que nesse mundo vivem são dele também. Todas as pessoas, independente da sua crença, né? Se acredita em Deus, né? No Deus da Bíblia, no Senhor ou não, todos são dele. E de certa forma é até lógico, né? Se você é dono de algum terreno, tudo que é nesse terreno é seu, né? De repente você compra um pedaço de terra e encontra algum tesouro lá, vai ser seu, né? E é exatamente essa parábola que Jesus também deu aos seus discípulos em Mateus 13:44, falando do reino dos céus. Que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo para adquirir esse tesouro. E a gente entende que foi isso que Jesus fez, né? O campo é o mundo e o tesouro somos nós. Deus deu do seu melhor, né? Ele entregou seu próprio Filho para poder adquirir as pessoas que Ele tanto valoriza, né? Um povo para si. Ele ainda pagou com o seu próprio sangue para poder ter a gente como o seu tesouro. Bom, a razão por qual Ele é dono, a gente viu no versículo 2, né?
foi Ele quem fundou-a. Então, Ele que fez. Se você cria alguma coisa, se você inventa alguma coisa, você tem direitos autorais, né? Você é dono daquilo. E assim o Senhor, Ele fez o mundo, mas Ele também fez cada ser humano em sua imagem, né? Então, todos pertencem ao Senhor, porque foi Ele que fez, foi a invenção dEle fazer a humanidade. Mas a gente sabe também que tem muitos que não reconhecem Ele como dono das suas vidas. Aliás, a gente vê o contrário e, embora as pessoas, né, queriam que o mundo melhorasse cada vez mais, a gente está vendo que está caminhando para um pior. E a gente sabe que em Romanos 1, versículo 21, fala dessas pessoas, né, a maioria que não conhecem o Senhor, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Ao invés de reconhecer quem Deus é, fala, não, a gente até entende cristianismo, religião, Deus, mas a gente não quer nada a ver com isso. Pode até existir, mas não é dono da minha vida. Não é dono de nada aqui porque é a gente que manda. É assim que a humanidade, né, está avançando. Mas o Criador, obviamente, tem direito sobre a sua criação. Mas a sua criação muitas vezes reage de uma forma diferente, inclusive o seu próprio povo. Quando nós lemos em Isaías 45:9, o povo reclamando, falou assim, ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? A gente se vê reclamando, né? O barro que está sendo formado, a gente que está sendo transformado, reclamando com o nosso Criador. Ai daquele que acha que pode fazer isso, né? Contendendo com o seu Criador. Nesse contexto de Isaías, até se tratava de uma situação interessante, porque Deus levantou um rei pagão, o rei Ciro da Pérsia, para derrubar a Babilônia para o povo de Israel poder sair do cativeiro. Mas a Pérsia em si não era muito melhor do que a Babilônia, né? Era tão cruel quanto. E o povo não entendia, estava, né, reclamando até sobre isso, queria, claro, sair do cativeiro, mas precisava dessa perspectiva correta de quem Deus é. É Deus que é dono, é Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Ele que levanta governos, derruba governos. Então, ai daquele que acha que pode reclamar com o seu dono, aquele que governa tudo. É importante a gente lembrar quem Deus é. Primeiramente, para isso, né? Para a gente não, nós como a sua criação, achar que a gente pode toda hora reclamar com Deus, porque parece que Ele não sabe o que está fazendo, Ele permite certas coisas nesse mundo e na nossa vida, e a gente fala, embora seja o meu Criador, né? O que você acha que está fazendo, né? E a gente é só o barro reclamando com o oleiro. Mas a gente também pode se alegrar, porque se Deus é dono, embora Satanás seja chamado de Deus dessa era, né? Ele tem certos, né, poderes aqui, ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então isso nos torna não vítimas, como, né, muitas pessoas se veem. E às vezes a gente, nossa, eu sou vítima dessa situação e daquilo. Mas se Satanás só pode fazer isso que é permitido por Deus, então nós somos mais que vencedores mesmo, né? Ele é o dono, o Senhor é que governa. E em terceiro lugar, a gente aprende que a gente precisa reconhecer que nós somos apenas administradores daquilo que Deus deu. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, a gente recebeu do Senhor. Então temos a responsabilidade de cuidar daquilo, né? De ser bons administradores. E o Senhor só espera que a gente seja fiel com aquilo, seja a nossa vida, os nossos talentos, o nosso tempo, os nossos recursos,
as pessoas que Ele confiou nas nossas mãos, que a gente seja fiel para passar, né, a palavra para essas pessoas. Então, se Ele é dono, nós não somos apenas administradores daquilo que Ele deu. Então, que nesse Natal, em primeiro lugar, a gente possa lembrar, né, que esse bebê Jesus, por mais frágil que seja, é o dono de tudo, né? É aquele que pagou pela festa, né? É aquele que criou todas as coisas. E a gente deve a nossa vida e toda a nossa existência a Ele. Então vamos lembrar isso nesse Natal. Agora, depois dessa introdução, ele passa a fazer a primeira pergunta, versículo 3. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Já que Deus é dono de tudo, que Ele está acima de todas as coisas, quem pode se aproximar dEle, né? Que tipo de pessoa, quem é digno para se aproximar de um ser, né, infinitamente maior do que nós? E essa é uma pergunta que, infelizmente, as pessoas não fazem muito hoje, né? Antigamente, a gente vê até as pessoas se preocupando mais, o que eu preciso fazer para me acertar com Deus, né? Ter uma aflição dentro do coração, eu preciso estar bem com o meu Criador. E a igreja tem várias épocas, né, na história, deu respostas para essa pergunta, infelizmente respostas erradas também, né, do tipo de você tem que obedecer à igreja, você tem que dar o seu dízimo para se acertar com Deus, ou você precisa se retirar ao monastério, aí só assim você vai poder se aproximar de Deus. Você vai ter que fazer cruzadas, né, para pagar pelos seus pecados, tanta coisa errada, quando a Bíblia sempre esteve tão clara. Tudo tem a ver com o relacionamento com Deus. Você quer se acertar? Então trabalhe no seu relacionamento com Deus. Tenha certeza que você foi perdoado. Hoje em dia, infelizmente, como Deus não faz tanto assim parte dos pensamentos, né, das pessoas em si, a pergunta é outra. A pergunta em geral é como eu posso ser feliz, né? O que eu preciso fazer para ser feliz na minha vida? É a felicidade. Mas a gente não pode nem falar sobre a questão da felicidade se a gente não primeiro resolveu a questão de se acertar com Deus. Porque a maior felicidade está no relacionamento com Ele, com o nosso Criador. Então, se as pessoas só entendem que é uma pergunta errada que se faz, né? Se começa ali com o Senhor, automaticamente você chega na felicidade. Davi menciona aqui, em primeiro lugar, o monte do Senhor. E provavelmente ele pensou em Jerusalém, né? Porque a cidade que ele conquistou, a capital, né, de Israel, do seu reinado. Quando você vai para Jerusalém, independente da direção de onde você vem, você sobe, né? Então você sobe para o monte do Senhor. E o contexto talvez tenha sido quando Davi, talvez vocês se lembrem dessa passagem, levou a arca para Jerusalém, lá em 2 Samuel 6. E não consultaram a palavra do Senhor, né, e fizeram de um jeito que não estava certo. Deus não prescreveu assim. Os levitas deveriam carregar a arca, né, mas eles colocaram num carroção, né, puxado por bois. Sei lá, os levitas estavam assim, né, não quero fazer muita academia agora não, tô com dor nos ombros, né, não quero levar essa arca. Deixa os bois levarem. Mas aí os bois, né, puxando pelo caminho, de repente balançou, né, os bois tropeçaram, a arca balançou, e diz que esse homem Uzá, né, estendeu a mão querendo segurar a arca, mas tocou na arca o que ele não deveria fazer e ele acabou morrendo. E Davi ficou tão chocado, ficou com medo e falou, não, vamos parar com tudo, né? Desistiu de levar a arca e deixou na casa de um amigo dele por um tempo. E talvez tenha sido nessa época que ele perguntou quem pode se aproximar, né, de um Senhor santo, né, do lugar santo, do monte do Senhor, a gente querendo levar a arca para Jerusalém. E esse lugar santo nos lembra que Deus é santo, né? Que Deus é separado do pecado, que Ele é puro e perfeito.
E não é de qualquer jeito que o ser humano pode se aproximar de Deus. E aí, beleza, estou chegando aí no pedaço, né? Deus é santo, é separado, né? do pecador. Moisés e Josué experimentaram isso, né? Quando eles tiveram esse encontro com o Senhor, Deus falou, tira as sandálias porque o lugar onde você está é terra santa, né? Então existe um reconhecimento que Deus é diferente de nós. O livro de Levítico inteiro fala de como se aproximar de um Deus santo. E aí estabelece todos os sacrifícios. Você não pode chegar de qualquer jeito ao Deus santo, você chega através de um sacrifício, algo, ou melhor, alguém precisa morrer primeiro em seu lugar. E aí Levítico fala também de como o povo pode ser como Deus, um povo santo e puro, né? Realmente seguindo a conduta, o caráter do Senhor. E então Davi dá a resposta. Versículos de 4 a 6. Quem pode? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O que Deus exige? E obviamente Deus exige um tipo de caráter. Vamos ver esses pontos que estão descritos aqui. Em primeiro lugar, mãos limpas. Davi mesmo descobriu que não tinha mãos tão limpas, né? Quando ele queria construir o templo para o Senhor, Deus falou, não, você é um homem de guerra, você tem muito sangue nas suas mãos, você não tem mãos limpas. O seu filho Salomão vai construir o templo. Até Pilatos, quando condenou Jesus para ser crucificado, achava que lavando as mãos poderia livrar ele da culpa. Lavar as mãos também não deixa as mãos limpas diante de Deus, né? Ele continua sendo culpado, né, de mandar crucificar Jesus. Então, tudo bem, quem é inocente, quem é inculpável? Ninguém. Mas eu acredito que fala de uma determinação de você se afastar do pecado, né? As mãos falam daquilo que você faz, né? O que a gente faz com as nossas mãos? E a gente, né, realmente ter a determinação de não se tornar culpado através do pecado. O Salmo 97:10 fala, odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Então não é a questão como cristão, com o próximo eu posso chegar do pecado e ainda estar com as mãos limpas, né? Mas é realmente, não, eu quero odiar aquilo que é mal, aquilo que me faz tropeçar. Eu quero ter distância daquilo, né? Eu quero manter as minhas mãos limpas. Eu quero estar determinado para isso. E no preparo para esse Natal, que tal a gente presta mais atenção naquilo que a gente faz com as nossas mãos, né? Para mantê-las limpas? Será que a gente dá mais do que a gente recebe? Que nisso é a maior bênção, Jesus falou. Será que o que a gente aperta, né, com as nossas mãos, com os nossos dedos? O que a gente digita, né, no nosso celular com as nossas mãos? Será que a gente estende as nossas mãos para os necessitados? Ou a gente não quer nem saber de nada de ninguém? O que a gente faz com as nossas mãos? Que elas possam se manter limpas. E em segundo lugar, um coração puro, né? Um coração que vive exclusivamente para o Senhor, que fala de pureza nos pensamentos e nas intenções, né? Você não planejar o mal, você não ter prazer no mal, você não permanecer em nenhum pecado conscientemente, né? Você fala, não, isso daqui eu sei que está errado, então não vou pensar como eu posso continuar aquilo, mas eu vou pensar como cortar aquilo. Eu vou ler para vocês alguns versículos que Jesus falou para os fariseus, e a gente entende o que eles fizeram, porque eles estavam preocupados com a aparência, né? Eles queriam ser os caras mais religiosos, santos, né? Limpos diante do povo, mas o coração estava impuro, estava imundo.
E Jesus falou para eles em Mateus 23, versículos de 25 a 28, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o inteiro do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Por fora estava tudo bem, mas o coração não estava puro, né? Para o povo, eles seriam os caras que poderiam se aproximar de Deus, porque eram, né, os mais santos. Só que não. E que no preparo para esse Natal, a gente possa tomar cuidado para isso não se estabelece no nosso coração. Vou destacar de novo aquilo que Jesus falou, isso está no coração de vocês. Ganância, cobiça, imundície, hipocrisia e maldade. E a gente sabe que isso está no mundo, né? E às vezes a gente pode se infectar com aquilo, né? Se corromper com a ganância, com a cobiça. Principalmente agora no Natal, né? Cadê as vendas, né? Está tudo mal, a economia precisa crescer. Como está o nosso coração? Que a gente possa prestar atenção no nosso coração e que as palavras da nossa boca, como o salmista fala, e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Deus. Que esse seja o nosso Natal. Em terceiro lugar, ele fala que aqueles que não recorrem aos ídolos. Então é um coração singular que confia apenas no Senhor, que não vive para as coisas vãs desse mundo, que, mais uma vez, no Natal aparecem, né? No Natal a gente vive, ou sabe, para que as pessoas vivem. E a gente vê muito consumismo, né? O Deus Mammon. As pessoas estressadas, eu preciso comprar presente, o que eu vou comprar? Eu acho que na nossa realidade a gente vê que acabam sendo muitas vezes presentes desnecessárias, né? Porque a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, já tem tudo o que precisam, que necessitam, né? Então acaba sendo realmente um consumismo, um comprar por comprar. E as pessoas dobrando os joelhos para esse tipo de ídolo. Então que nesse Natal e no preparo para ele, a gente possa ter certeza que a gente derrubou, né, esses ídolos no nosso coração. Que a gente confie apenas no Senhor, que a gente viva apenas para Ele. Em quarto lugar, fala aquele que não jura por deuses falsos. Então uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que fala a verdade. Porque se você fala a verdade, não precisa nem jurar, né? Você fala e a pessoa sabe, não, a pessoa tem palavra. Nessa pessoa pode confiar. Deuses falsos, também fala, talvez no seu rodapé, é voltar para a mentira ou jurar falsamente. A gente sabe que Deus não se agrada de falsidade, de engano, nem nas nossas palavras, nem em nossos negócios. Então que no preparo para esse Natal a gente possa tomar cuidado para sermos pessoas sinceras, né? Para sermos verdadeiros com outros, sem falsidade. Isso não inclui necessariamente você falar que o arroz estava péssimo, né, na ceia do Natal, para a pessoa, come, está tudo bem. Ai, colocou passas, né? Uva passa de novo. Tudo tem o seu lugar, mas vocês me entendem, sendo verdadeiros mesmo. E aí ele fala, no próximo versículo 5, que tem bênçãos e justiça para essa pessoa, né? E talvez Davi tenha pensado nessa pessoa, Obed-Edom, né, que recebeu a arca na casa dele por 3 meses, e a palavra diz que toda a família dele foi abençoada, né? Então Davi falou, não, essa pessoa realmente, olha como ele é abençoado, olha como alguém é abençoado que vive próximo de Deus. E Jesus falou, nós somos abençoados, aliás, mais do que felizes,
Porque ele falou, se você é discípulo, você tem um coração assim como as bem-aventuranças. Né? Ele falou em Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, por exemplo, pois verão a Deus. Porque quem vive segundo o caráter de Deus é abençoado. Quem vive seguindo ao Senhor tem a justiça dele. Né? Porque a gente entende que uma pessoa, por mais justo que viva, né? E muitas vezes até por fora, né? Não por dentro, não pode se tornar uma pessoa justa diante de Deus através desses atos. A gente precisa receber de Deus a justiça. E por isso fala aqui, né? E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. É Deus da nossa salvação. A gente precisa do Salvador para nos dar a sua justiça, senão a gente não tem nenhuma. E para concluir essa parte dessa pessoa que pode se aproximar de Deus, em quinto lugar, ele fala aqui no versículo 6, né, uma descrição dessas pessoas, como eles são. Essas são pessoas que buscam o Senhor, que buscam a face de Deus. Eles são assim, porque a maior característica de alguém que vive perto de Deus é que ele quer mais de Deus. Às vezes a gente pensa, o que eu preciso ter, né? O que a gente precisa ter? Um desejo de querer mais de Jesus. E se você realmente provou do Senhor, você quer mais. Né? Você quer mais conhecer Jesus mais. Você quer estar mais próximo de Deus. Né? Você quer experimentar Ele mais. E você não mede esforço para buscar a Deus. E a promessa que o Novo Testamento nos dá em Tiago 4:8 é que aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, é promessa. Se você dá um passo, Deus dá um passo também. Você vai, né, experimentar a presença dEle. Eu até percebi, às vezes a gente só cita essa parte do versículo, mas o versículo continua e se encaixa totalmente no nosso contexto, porque Tiago fala, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, ao se aproximar de Deus, também tem a ver com o nosso interior. Você tem que estar disposto, né, a abrir mão de certas coisas, a Deus fazer algo na sua vida, e enquanto você busca a Ele, Ele vai mostrar essas coisas que precisam ser mudadas. Mas é alguém que busca o Senhor. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não faz nem ideia daquilo que Deus pode fazer quando uma pessoa decide buscar o Senhor de todo o coração. Não precisa nem de uma multidão. Se uma pessoa decide buscar o Senhor, o mundo ainda não viu o que pode acontecer. E imagina uma geração inteira, como fala aqui, né? Ou em certas versões fala assim, né? A geração que busca o Deus de Jacó. Se for uma geração inteira, a gente vai ter outro avivamento, né? na história da igreja. Então, que a gente possa buscar o Senhor, não só quando as coisas vão mal, né? A tendência é essa, as coisas apertam, a gente está meio ruim, né? A gente começa a buscar o Senhor. E é certo que a gente faça isso, mas aqui fala muito mais de uma atitude do coração, um hábito, né? Vai bem, vai mal, eu vou buscar o Senhor. E se a gente só busca o Senhor quando está ruim, geralmente a gente não está preparado para entrar nessa aflição, nessa tribulação, o que seja. A gente precisa buscar o Senhor quando a gente está bem, para estar preparado para esses momentos que tudo vai mal. Então que a gente não espera ficar desesperado e não ver outra solução, mas que a gente busque o Senhor o tempo todo, assim como Moisés e Josué, outra vez, né, mencionando eles, fizeram. Moisés, falando com Deus face a face, diz que quando ele conversava com Deus, saía da presença dele, né, da tenda, o rosto resplandecia. E Josué, vendo essa intimidade de Moisés com Deus, ele falou, eu quero isso também. Em Êxodo 33:11 fala que depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda.
Naquela tenda, né, que Moisés tinha separado para buscar a Deus, ele tinha esses momentos, né, gloriosos com Deus, e Josué, vendo isso, ele falou, eu quero a mesma intimidade, né? Eu vou buscar a Deus também. E ele ficava ainda. Que a gente tenha um coração assim, né? Que permanece nesse lugar, nesse ambiente, nesse momento em que a gente experimenta o Senhor. Como a gente pode fazer isso? Bem básico, né? É através da sua palavra. É você separar um tempo, se você tiver de manhã, se você tiver à noite ou durante o dia, medite na palavra, né? Deixa o Senhor falar com você, ora sem pressa, sem distrações. É importante a gente, né, ficar, claro, orar sem cessar, o tempo todo com o espírito de oração e Jesus me salva é uma ótima oração, mas a gente também podendo separar um tempo, né, para ser direcionado pelo Espírito, para a gente orar realmente buscando o Senhor por uma coisa específica na nossa vida, talvez, e podendo ficar até em silêncio, né, focando no Senhor, deixando todas as preocupações, né, saírem do nosso organismo, do nosso pensamento, né, realmente podendo escutar a voz de Deus. E aí pode fazer isso sozinho, pode fazer isso com alguém, e reuniões de oração são para isso também, buscar o Senhor junto, para que Ele possa se manifestar. E que nesse Natal, no preparo para esse Natal, a gente possa buscar a Deus com mais intensidade. Bom, vendo todas essas descrições, a gente sabe quem pode fazer tudo isso, né? Quem é perfeito assim? Nenhum de nós. Quem pode ter as mãos limpas o tempo todo? Ninguém. Quem pode ter o coração puro o tempo todo? Ninguém. Idolatria é tão sutil, né, que às vezes vem e se estabelece no nosso coração e a gente só percebe depois que já está tomando lugar no nosso coração. Salmo 19, Davi falou, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Mesmo que aparentemente as minhas mãos estão limpas, eu sei que não sou perfeito. Eu sei que constantemente eu preciso do perdão de Deus. Então essa pessoa não sou eu que consegue cumprir perfeitamente. Claro, com a graça do Senhor, e a gente deseja isso, tem a determinação, mas tem alguém que cumpriu tudo isso, né? Tem alguém que foi perfeito, que foi totalmente puro e que entrou no santo lugar. Foi Jesus quando morreu na cruz, quando cumpriu tudo, Ele, né, entrou no santo lugar, o véu se rasgou lá no templo que separava o santo dos santos do resto, né, do templo e do resto do mundo. Ele adentrou, Ele abriu o caminho para que todos que creem possam segui-lo para a presença do Senhor e de Deus Pai. E a gente vê isso nos últimos versículos agora, versículos de 7 a 10, quando fala aqui das portas. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Tem até uma música, né? Talvez vocês lembrem dessa música, muito bonita. Mas aqui fala de várias portas que a gente pode ver como aplicação. Primeiro, no contexto histórico, né? Provavelmente, se esse foi o contexto mesmo da arca, Davi deve ter pensado nas portas de Jerusalém que se abriram, né? Vamos entrar com a arca. E segundo Samuel 6 nos fala que foi naquele momento que Davi dançou, né, perante o Senhor com todas as suas forças. Algumas pessoas não entenderam, mas ele fez isso para o Senhor, né? E não estava nem aí o que os outros estavam pensando. E o povo todo estava alegre, né, com instrumentos, louvando o Senhor. Então as portas de Jerusalém se abriram. Mas a gente também pode entender isso como a época de Natal mesmo, que as portas do céu se abriram e entrou Jesus no mundo. João, o primeiro capítulo, nos fala bastante disso.
que fala, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente olha para um bebê, né, na manjedoura e até fácil de esquecer, mas a gente não pode esquecer que ali tem um rei, né? E as pessoas da época, alguns pelo menos entenderam, esse é o rei de Israel. Não, peraí, esse é o rei do mundo inteiro, mas ele é o rei da glória, né? Porque ele é Deus em carne. Ele é Deus que veio com toda a sua glória, mas embrulhado assim nesse presente, né, de um corpo, nesse bebezinho. Ele viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, João falou. Ele viveu entre nós, no original fala que ele se tornou tabernáculo no nosso meio. Assim como o povo antigamente, né, chegava no tabernáculo, no templo, né, e queria tanto, né, entrar lá no Santo dos Santos, mas se não era sacerdote, né, sumo sacerdote, nem podia. Queria tocar na arca, não podia. Mas agora Jesus veio, o tabernáculo, no meio do seu povo, as pessoas poderiam tocar, né, falar com ele, poderiam, né, se aproximar dele. E foi assim que Jesus veio. E o resplendor dele não desvaneceu, né, como de Moisés. E quando a gente está em contato com ele, não é a antiga aliança, né, que as coisas vão desvanecendo, mas que a gente tem um pleno contato com ele. E a presença gloriosa está com a gente. Deus, o dono do mundo, entrou no seu mundo com todo o direito para reinar, né? Para ser recebido como o dono, mas como João também fala, aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Os seus rejeitaram ele, né? Então que vinda mais triste para um rei da glória. Contudo, João fala, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que entenderam quem ele era, né? Aqueles hoje que entendem quem ele é, o Rei da Glória, nós temos o direito, né, de todos os direitos que ele tem, ele passa esse direito para nós tornarmos filhos de Deus. Mas nem todos reconheceram, porque 1 Coríntios fala, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Foi isso que a humanidade fez. Nós não queremos você, dono da vinha, né? Dono desse mundo, não, vamos crucificar você e a gente está livre de você. Mas aos que entenderam, se tornaram filhos de Deus. No Natal, as portas se abriram, mas na Páscoa também. Né? Outra vez as portas se abriram para receber Jesus. Depois que tudo foi cumprido, né? Ele morreu, mas a morte não pôde retê-lo. Então ele ressuscitou com glória e as portas do céu se abriram, recebendo, né, o Rei da Glória com toda a glória no céu. E a palavra até dá-nos a alusão, né, como os imperadores romanos, quando entravam com uma procissão, né, com um grande triunfo, né, entrando na cidade. Assim Jesus entrou nos céus, fazendo até um espetáculo público, né, de todos que ele derrotou, todos os demônios, e ele entrou no céu com grande glória. Mas a descrição desse Rei da Glória, né, até nos faz lembrar de outro acontecimento que ainda virá. Porque se a gente vê o Rei da Glória valente nas guerras, né, Senhor dos exércitos, forte, poderoso, isso aponta mais para a segunda vinda. Né? Quando os céus vão se abrir de novo, quando ele virá, né, com um cavalo branco, quando ele vem com todo o poder e glória para reinar na terra. Quando ele vem como dono da terra, reivindicar o seu direito. E aí vai ter um exército, né, dos seres humanos em rebeldia contra ele. Não sei como vai ser, né, se Jesus vindo com o seu exército e tem ali as armas humanas, né, querendo tirar o Jesus do céu, né? Mas vai ter nem batalha praticamente, né? Ele vai vencer
esse exército e vai estabelecer o seu reino de 1000 anos. Então o céu vai se abrir outra vez. E a última aplicação tem muito mais a ver com a gente hoje, porque fala das portas do nosso coração. O nosso coração que precisa se abrir também. Porque Apocalipse fala que Jesus está às portas, batendo, querendo entrar. E a gente vê essa repetição, e se você lê isso e relê, você vê, abram-se, abram-se, abram-se. Para quê? Para que o rei possa entrar. O desejo de Jesus é entrar, Ele quer entrar em todos os corações. E será que a gente está pronto para isso? Estamos preparados com o nosso coração para levantar bem altas as portas do nosso coração para lhe dar as boas-vindas que Ele merece, para dar toda a glória e honra a esse Rei da glória que lhe é devido. Porque o Natal é reconhecer Jesus como Rei da sua vida e então experimentar essa presença gloriosa que Ele tem para nós. Mas será que nós estamos prontos para isso? Ou deixamos mais a porta de trás encostada, Jesus, se quiser, entra no quintal, E a porta está encostada. Ou a gente realmente faz uma grande festa, como o rei merece. Ou a gente deixa ele em segundo, terceiro ou último lugar, da nossa vida e da nossa lista. Eu imaginei um rei entrando numa cidade, um rei que merece toda a atenção, um rei que merece o melhor tratamento possível. Imagina se um rei realmente, mas ainda nessas épocas antigas, chegasse na cidade com carruagem, ou até hoje, Imagina com trenó assim, já seria um espetáculo. Olha só, não é o caminhão da Coca-Cola, que até passou, não sei se alguém viu, se alguém se aglomerou ali, acho que não. Mas se o rei viesse de carruagem, mas as trombetas soam para outra pessoa. O rei chega, desce da carruagem, mas não tem ninguém para cumprimentar ele, não tem ninguém para dar as boas-vindas, ele fica ali sozinho, ignorado, totalmente deixado na mão, esquecido, enquanto você vê alguns metros de distância os flashes ali das câmeras, a imprensa já está se reunindo, a multidão se aglomerando, todo mundo querendo autógrafo, e o rei está esquecido no canto, Enquanto ali está todo mundo dando as boas-vindas para Papai Noel, Ou qualquer outra coisa que você coloca no lugar de Jesus, E está ali a sua própria vida, o seu próprio conforto, E o seu futuro, os seus direitos e tudo mais, e todo mundo está aplaudindo aquilo, tirando fotos daquilo e querendo autógrafo daquilo, enquanto Jesus, o rei, está ali no canto esquecido. E Natal não é para ser essa época, O preparo para o Natal não é para ser essa época. A gente precisa abrir o nosso coração, porque o Rei da Glória quer entrar. Fala de uma comunhão tremenda, fala de uma intimidade maravilhosa, fala da gente realmente estar conectado com o Senhor, dono de tudo, o Criador de todas as coisas. E que a gente possa dar a Jesus, nessa época, o lugar que é devido a Ele, que é o trono do nosso coração, que é o primeiro lugar na nossa vida, que é Ele antes de todas as outras coisas. É buscar a opinião dEle, o conselho dEle, antes que a gente levanta um dedo. E que as nossas mãos possam continuar puras, limpas, o nosso coração puro, e que a gente possa experimentar essa presença gloriosa do nosso Salvador nesse Natal. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por ter vindo para essa terra, Senhor. Obrigado por nos considerar tanto, Senhor, por nos chamar os teus tesouros. Obrigado, Senhor, pelo valor infinito que o Senhor colocou nas nossas vidas, dando a tua própria vida. Obrigado, Senhor, por ser o dono de tudo e não retendo isso para si mesmo, mas compartilhando conosco. E não apenas as coisas que existem e tudo que foi criado, mas compartilhando de si mesmo
e dando para nós todo o ser que Tu és, toda a divindade, Senhor, à nossa disposição, Senhor, para nós termos comunhão com o Senhor. E nós queremos buscar a Tua face, Senhor, nós queremos Te conhecer mais, nós queremos andar mais próximo de Ti, Senhor. E que nessa época a gente não seja apenas lembrado e esquecemos de novo, mas que nessa época a gente tenha um ardente desejo, Senhor, de estar contigo, conscientemente, Senhor. Que a gente possa, Senhor, separar momentos em que a gente Te busca com mais intensidade. Eu tenho certeza, Senhor, que todos nós vamos ser mais do que abençoados com a Tua presença, com aquilo que a gente vai experimentar andando com o Senhor. A gente vai ficar surpreso, Senhor, com aquilo que a gente vai descobrir a respeito de Ti e a respeito de nós e aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Porque, embora a gente não veja tantas coisas que nos dão esperança nesse mundo, nós temos toda a razão para esperar grandes coisas do Senhor e ter esperança em Ti, Senhor. E que por isso a gente não se desanime, não deixe de fazer as coisas, Senhor, que estão propostas a nós, fazer o bem, que a gente sabe que no tempo devido a gente vai ver os frutos, a gente vai ter a colheita também. É isso que nós esperamos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.